Que a graça e a paz de nosso Senhor esteja conosco mais uma vez. Hoje são 20 de julho de 2021 e nesta terça-feira nós vamos dar continuidade sobre uma série de mensagens que nós vamos falar sobre família, onde nós falamos sobre avós e netos. Hoje nós vamos falar sobre pais e filhos. E a Bíblia relata de muitas histórias, do relacionamento do pai com o filho. Jacó, ele queria muito bem ao seu filho José. Jacó teve 12 filhos, mas José e Benjamim eram 2 filhos da mulher que ele amava muito, E aí ele pegou aquele afeto, aquele carinho por José. Jacó queria muito bem a José, ele gostava dos 12 filhos, mas parece que ele via em José parece um filho especial, ou um filho que parecia ser diferente para Deus, E realmente José foi uma pessoa diferente. José foi traído pelos irmãos, José foi vendido como escravo, José foi caluniado pela esposa lá do Potifar, José foi preso, José sofreu muito, mas teve perseverança. E um dia, quando José se torna governador lá do Egito, José teve um encontro com os irmãos, sim, aqueles irmãos que traíram ele. Mas José reconheceu os irmãos e fez de tudo para que eles trouxessem o pai, que fazia muito tempo que José não via seu pai Jacó, e ele tinha aquela saudade, aquele desejo, de ver seu pai, abraçar e tudo. E José manda buscar seu pai. Então a gente vê a reciprocidade do amor, do carinho, que um pai tem pelo filho, o filho tem pelo pai. A gente vai ver outras histórias, de pessoas que tinham muito amor pelo seu filho. Agora eu vou falar de algumas mulheres que tinham muito amor pelo seu filho. Por exemplo, Ana. Ana amava muito seu filho. Ana não podia ter filho, mas ela orou pedindo a Deus um filho. E quando Deus dá este filho a Ana, ela faz um voto. Quando eu tiver este filho, ele diz: mamar, eu vou dar esse filho para o sacerdote criar. Eu vou separar meu filho para Deus. Eu vou consagrar meu filho para Deus. Ela amava tanto Samuel, mas ela fez esse voto de consagrar o seu filho para Deus, separar para Deus. E outras mulheres também que foram estéril e oravam e tinham filhos e consagrava para Deus. A mãe de Sansão, também era estéril, não podia ter filho, mas ela teve Sansão e consagrou para Deus. Isabel também era estéril, teve um filho chamado João Batista e ela consagrou para Deus. Então na Bíblia fala desses 3 homens que eram nazireu. Nazireus são pessoas consagradas, separadas para Deus, mas porque a mãe teve esse desejo de fazer isso. Ela gostava tanto do seu filho que ela consagrou, separou para Deus. E Deus, por amor a nós, Deus nos ama tanto que deu o seu filho por amor a nós. Então é muito bonito quando a gente ama tanto o nosso filho que nós somos capazes de fazer algo que as pessoas dizem: eu não entendo, Como é que Deus deu seu filho por toda a humanidade, pecadores, Nós somos pecadores e Deus deu seu filho para pagar os nossos pecados. Deus permitiu que o seu único filho pudesse realmente pagar os nossos pecados. E outras pessoas, que amavam seus filhos. Jó era um homem reto, justo, andava nos caminhos de Deus, se desviava dos maus caminhos. Jó era rico, mas era temente a Deus.
Jó tinha 10 filhos. E sempre que os filhos faziam banquetes, né? Jó estava ali sempre santificando os seus filhos, entregando a Deus, oferecendo holocausto a Deus pelos seus filhos. E isso ele fazia continuamente. Jó, ele sempre estava entregando os seus filhos nas mãos de Deus. E a gente vai ver outras histórias, né, de pai com filho. A Bíblia fala que um homem tinha 2 filhos e ele chegou para um e disse assim: meu filho, eu queria que você hoje fosse para a vinha, fosse trabalhar. E um filho diz assim: não, pai, eu não vou. Eu imagino como o pai ficou triste, né? Mas o pai procura o outro filho e diz: meu filho, queria que você fosse trabalhar, fosse para a vinha, né? Fosse trabalhar. E o filho diz: tá certo, pai, eu vou. Mas acontece algo interessante. Aquele filho que disse ao pai que não ia, ele se arrependeu e foi. E aquele que disse que ia, sim, eu vou, e ele não foi. E a pergunta é: quem foi que fez a vontade do pai? Aquele que disse não ou aquele que disse sim? O filho que disse sim, ele não foi. Eu vou para a vinha, vou trazer de lenha, vou trabalhar. Ele não foi. E aquele que disse não se arrependeu e foi obedecer o pai. Então a gente vai perceber que às vezes nós falamos uma coisa só da boca para fora. Eu vou trabalhar, e não foi. E aquele disse: eu não vou, mas o coração disse: eu vou. Se arrependeu e foi. E na Bíblia fala também daquela parábola, né? Daquele filho pródigo, né? Que pede a sua parte da herança e vai embora. O filho mais novo: pai, me dê a minha parte da herança. O pai não discutiu, não questionou, nem perguntou por quê, nem para quê. O pai disse: tá aí, sua parte da herança. O filho mais novo foi embora. O filho mais velho ficou em casa trabalhando com seu pai. Mas olha o interessante do final dessa história. O filho mais novo que saiu pensando que o mundo ia oferecer muitas coisas boas, né? Esse filho mais novo que pegou a parte da herança saiu gastando. Teve um certo momento que o dinheiro acabou. Primeira coisa que vai embora é o quê? Os amigos, né? Os amigos. Quando ele tinha dinheiro, ele era cheio de amigos. Mas quando esse filho, esse jovem, gasta todo o seu dinheiro e vai trabalhar agora para ter o seu sustento, esse filho para e diz assim: eu pequei contra o céu e contra meu pai. O filho se viu arrependido, reconheceu que não era para ter saído da casa do pai. Mas esse jovem se arrependeu e foi procurar o seu pai. Ele voltou para a casa do pai, arrependido. E ele disse para o pai: pai, me perdoe, me aceite como um funcionário seu. Eu estou arrependido, me aceite como funcionário. Ou seja, o pai viu que o filho estava arrependido, recebeu seu filho com uma festa. E esse jovem estava arrependido e realmente ele queria ficar agora na casa do pai. E o pai fica feliz com a volta do seu filho. E para surpresa de algumas pessoas, o filho mais velho que ficou em casa junto com seu pai, trabalhando, esse filho mais velho disse: sabe o que, o pai? Pai, esse meu irmão pegou o que tinha, gastou e agora volta, e o senhor faz uma festa para ele? Olha a indignação deste jovem. Ficou na casa do pai, mas o coração, quando o irmão volta, cadê a alegria? O pai ficou feliz com a volta do filho. E a gente vai perceber aí que este filho mais velho que ficou em casa indignado, questionou, né? Como é que pode? O Senhor agora vai fazer uma festa? E eu sempre estive aqui com o Senhor. O Senhor nunca matou um novilho para fazer uma festa com os meus amigos. E sabe o que é que o pai diz para esse seu filho mais velho? Meu filho,
tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu. Nós precisamos entender que o nosso Pai, Ele nos dá mais do que nós precisamos ou merecemos. Porque o Pai disse, tudo que eu tenho é seu. Então não precisava ele questionar, né? Ele poderia pegar um novilho e fazer uma festa com os amigos, um banquete, né? Um churrasco. Mas aí ele foi questionar por que que o pai fez uma festa para o filho que estava no mundo. Olha, o filho estava no mundo e o pai diz exatamente isso. Eu estou feliz porque o meu filho estava perdido e se achou. Meu filho agora voltou para casa, eu estou feliz. Então o pai ele fica feliz com a volta do seu filho. E com certeza o filho ficou feliz em ser recebido pelo seu pai. Ele se abraçou, ele chorou, ele beijou seu pai, o pai beijou o filho, porque o filho voltou para casa. Nós não devemos sair da casa do nosso pai. Pai, fique feliz quando o seu filho voltar. É isso que Deus faz. Fica feliz quando o seu filho volta para casa. E houve uma felicidade recíproca. O filho ficou feliz em ter voltado para casa e o pai ficou feliz em ter recebido o seu filho de volta. Que nós possamos ter um relacionamento saudável com os nossos filhos, um relacionamento saudável com os nossos pais. É isso que nós devemos aprender e colocar no nosso coração. A Bíblia diz que devemos honrar nosso pai e a nossa mãe, os nossos pais, para que os nossos dias sejam prolongados aqui na terra. Esse mandamento é como uma promessa. Honre seus pais, para que seus dias sejam prolongados aqui na terra. Que nós possamos honrar, respeitar os nossos pais. Porque pode ter certeza, os nossos pais nos amam. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. E amanhã, se Deus quiser e Ele nos permitir, estaremos aqui dando continuidade sobre essas mensagens sobre a família. Ontem foi avós e netos. Hoje foi pai e filhos. Amanhã nós vamos dar continuidade a essa série de mensagens. Que Deus nos abençoe. E o povo de Deus diz: amém, amém. Até amanhã, se Deus quiser.